da... Gente, quando nós fazemos só aqui na Torre dos Mantras, quando nós fazemos a Torre dos Mantras, quando nós entoamos o Mahamantra, ele tem uma função específica. O Mahamantra, ele limpa o nosso coração, ele tira as ervas daninhas do coração, do jardim do coração, ele queima, né, essas ervas daninhas, que são as sementes de desejos, pecados, os traumas produzidos do contato com outros seres humanos primitivos, né, eventualmente inferiores na sua constituição de consciência. E, claro, também a gente, na hora que nós observamos esse ponto, o Mahamantra, ele também produz o estado de bem-aventurança, amor ao Supremo, tá? Então, a função do Mahamantra não é necessariamente assim, produzir o efeito que nós estamos desejando. É que, enquanto nós estamos entoando o Mahamantra lá, meditando no nosso paciente, a nossa consciência está conectada com o nosso paciente, e a nossa consciência em si já é uma criptografia. Ela já menciona, ela já gera a função almejada pela alma. Tá? Então, esse princípio de consciência que ativa o milagre, a cura, tá? O tratamento. O Mahamantra, ele vai atuar sobre nós numa outra instância. O Mahamantra, ele vai, então, potencializar, despertar a nós, enquanto consciências, para que nós experimentemos a emoção de amar o Supremo. E justamente essa emoção é que vai, então, nos nutrir com o desejo de aumentar essa experiência emocional, e isso, claro, se dá efetivamente através do cultivo de conhecimento. Tá? Então, está aqui, diante de mim, o Srimad Bhagavatam, que é o que nós vamos fazer agora, nos nutrir de conhecimento para que a nossa espiritualidade seja sustentável. A espiritualidade não pode ser vulnerável, ela não pode ser superficial. A experiência mística da espiritualidade, ela deve ser consistente. E, para isso, conhecimento é necessário. Então, é como Jesus, né, dizia, orai e vigiai. E, ao entrarmos em contato com as escrituras sagradas, isso nos torna fortalecidos, tá? Então, vamos aqui entrar no Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shanti 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 Swaha. A Devi não está na sala hoje, então eu também vou fazer aqui uma gravação como backup. Muito bem, então, dando sequência no estudo do Srimad Bhagavatam, nós estamos lendo, então, a introdução ao Srimad Bhagavatam. Esse é o canto 1, o Bhagavata Purana. Purana, como eu disse, significa ancestral. Bhagavata, que significa descrição acerca do absoluto. Então, Bhagavata Purana significa as descrições originais ou ancestrais que revelam a natureza, a forma, a característica e a psicologia do Senhor Supremo. Então, é a revelação absoluta do Criador. Então, esse canto 1 também se chama A Criação. Então, ela é uma descrição da criação, de como que se deu a criação, do porquê que se deu a criação, o que foi que aconteceu, que fenômeno que justifique o fato de haver a criação. Por que tem que ter a criação? Então, aqui, esse capítulo para dar essa explicação para aqueles que são curiosos a esse ponto de querer entender por que as coisas existem. Então, eu vou ler aqui a última linha do parágrafo anterior.
Este Srimad Bhagavatam designa a verdade absoluta, ou o Summum Bonum, como sendo o Param Satyam. Param significa supremo, é o mais elevado. Satya significa verdade. Param Satyam, a verdade mais elevada, ou a verdade última, a verdade absoluta. Então, prosseguindo, Srila Vyasadeva. Srila é um título, como se fosse Vossa Excelência, Sua Santidade, né? Enfim. Então, Srila. Shri, que significa opulência, e Srila, que significa aquele que traz em seu coração opulências de conhecimento, sabedoria, etc. Vyasa. Vyasa é o nome do compilador dos Vedas. Então, o nome dele é Vyasa. E Deva também é um título, né? Então, a gente tem um pré-título e um pós-título. E aí temos Srila e Deva. O nome dele, propriamente dito, era Vyasa. Mas aí nós temos o Vyasa Deva. Deva que significa de natureza divina, ou aquele que revela a divindade. Então, Srila Vyasa Deva, aquele que revela ou torna visual a verdade absoluta. Então, Srila Vyasadeva, ele era um sábio, né? E ele estabeleceu um ashram em Badarikashram, que fica nos Himalaias, onde é a nascente do rio Ganges. Esse ashram ainda existem. Alguns yogis residem lá, né? Muito frio e tudo austero. É uma residência para yogis místicos, né? Retirantes. Então, Srila Vyasadeva, o autor, né, do Srimad Bhagavatam, que foi o compilador, né? O autor do Srimad Bhagavatam, primeiramente oferece suas respeitosas reverências ao Param Satyam, a verdade suprema ou verdade absoluta. E porque o Param Satyam é a fonte última de todas as energias, o Param Satyam é a pessoa suprema. Não resta dúvida de que os deuses ou os controladores são pessoas, mas o Param Satyam, de quem os deuses obtêm poderes de controle, é a suprema personalidade de Deus. Quando o Pilatos questionou Jesus e disse: mas você não sabe que eu tenho o poder de te libertar? Jesus disse: você tem o poder, porque esse poder te foi dado. Caso contrário, você não o teria. Então, o Pilatos ali, no caso, é um desses deuses mencionados, né? Os homens de poder, eles representam seres adorados. Muitos outros homens adoram esses homens de poder. Então, eles são protótipos de deuses, porque eles possuem desculpa, eles possuem poder. Então, eles são arquétipos dos deuses, né? Os homens poderosos, que têm controle, que têm poderes políticos, dinheiro, etc. Os controladores são pessoas. A palavra sânscrita, Ishvara, significa controlador, transmite o significado de Deus, mas a suprema personalidade é chamada de Param Ishvara, que significa o controlador supremo, ou o Ishvara supremo. A pessoa suprema, ou Param Ishvara, Parameshvara, é a suprema personalidade consciente. E porque ele não recebe nenhum poder de nenhuma outra fonte, ele possui a suprema independência. Na literatura védica, Brahma é descrito como o Deus Supremo, ou a cabeça de todos os outros deuses, tais como Indra, Chandra e Varuna. Esses são designações, diferentes designações ou nomes relacionados com as divindades que presidem diferentes funções dentro do universo, descritos na parte da descrição da criação universal do Srimad Bhagavatam. Por exemplo, Indra são os raios, ou os controladores dos raios, né? Nós podemos dizer que a energia elétrica é impessoal, né? Você acende o botãozinho, ela funciona lá. Mas ela vem de uma estação de energia. Essa estação de energia é controlada por engenheiros.
os engenheiros são administrados pelos diretores da estação, da empresa. E os diretores, eles são orientados pelos acionistas, que são os proprietários da empresa. Então, em última instância, o raio que está vindo aqui e que ilumina o nosso quarto, nossa história de vida, está sendo controlado por pessoas. Muito embora ele chegue até nós de forma impessoal, a fonte é pessoal. Então, a gente vê um raio saindo do céu e tal, e apareceu ali. Ótimo. E aí, como é que fica isso? Lá na fonte, lá atrás, tem controladores. Esses controladores são pessoas. Essas pessoas são descritas aí. E o controlador desse princípio dos raios é chamado Indra. Depois, Chandra, que é a divindade relacionada com a lua, Varuna, com as águas. Então, para cada elemento da natureza, ou para cada instância, departamento, nós vamos ter aí a referência de um CEO, que seria um administrador geral para esse efeito no mundo fenomenal. Muito bem, e Varuna. Mas o Śrīmad Bhagavatam confirma que nem mesmo Brahma, esse Brahma é diferente de Brahman. Brahma e Brahman são coisas separadas, apesar de serem únicas. Brahman se refere à refulgência que emana do corpo da Suprema Personalidade de Deus, do corpo do Senhor Vishnu, o Param Supremo, o Senhor Supremo. Então, a refulgência que sai do corpo de Deus é a luz que ilumina tanto o mundo espiritual, como também o mundo chamado material. O Sol galáctico, todas as fontes de luz que é produzida dentro do assim chamado mundo real, que é o mundo material, são, na verdade, tomam emprestado a potência da refulgência de Deus para manifestarem esse comportamento luminoso. Então, toda a luz vem de Deus, na verdade, né? E esse é o critério, tá? Então, agora, Brahma, ele é um ente, uma pessoa, tá? E essa pessoa, ela é o equivalente do arquiteto do universo. O mestre de obras, talvez, seria o caso. Porque Brahma, ele recebe do Senhor Supremo, o Senhor Vishnu, a Shakti, que é a matéria-prima para se formatar o universo. Então, chama-se Mahatattva. Mahatattva significa a verdade concentrada. Então, ele pega uma massa potencial e ele vai, então, através de mecanismos que são de tecnologia de futuro, eles são pós-humanos, então, a capacidade deles de manipular a chamada matéria é muito mais assim, complexa. Então, ele vai gerando as formas. E essas formas ficam, então, disponibilizadas. E essas formas disponibilizadas são, então, ocupadas por consciências que estão em estado de hibernação no início da criação. E essas consciências, então, assumem essas formas projetadas por Brahma e passam a viver como se fossem essas formas. Ou seja, elas assumem o avatar, que é exatamente o que nós fazemos quando nascemos. Nós nos integramos ao avatar, que é o corpo, a máquina, e o mecanismo que é o conhecido como Ahamkara é um aplicativo que tem a função de induzir neurologicamente o jogador a pensar que ele e o corpo são uma coisa só. Então, quando ele descobre a si mesmo ou a si mesma e olha no espelho, ele se identifica, agora sim, agora eu sei quem eu sou. Esse daí sou eu. E essa identificação, ela chama-se Ahamkara, ou uma identificação funcional. Ou seja, ela tem uma funcionalidade didática. E essa funcionalidade tem a ver com o exercício para que a consciência se perceba como ser individual. Porém, a forma definitiva só é alcançada quando o ser transcende e desperta no reino de Deus, que é a origem onde a alma, a centelha, está neste momento. Tá? Então, assim, teoricamente, né, você está dormindo, adormecida, e sonhando ser o personagem que você está sonhando agora. Eventualmente, você pode despertar. E se você despertar, você vai despertar dentro de um sonho. Então, você vai viver
a experiência da realidade é como quem dorme, né, como quem sonha, e está acordado dentro do sonho. Então, despertar significa estar acordada ou acordado dentro do sonho. Você vai ver que os demais estão dormindo e eles acham que estão acordados, mas você vai identificar que se trata de um processo onírico em que eles acreditam ser o sonho que estão sonhando, e a prova disso é que, eventualmente, esses sonhos são interrompidos, né? Eles deixam de ser, e isso significa que não é real, porque se interrompe. Muito bem, então Brahma é o mestre de obras, ele cria então as formas, é o arquiteto do universo, porém o Senhor Supremo é anterior a Brahma, tá? Brahman é a refulgência do absoluto, o Senhor Supremo é um dos nomes auspiciosos dessa pessoa, do Criador, né, do mentor dos mundos, chama-se Vishnu, que significa a verdade absoluta, tá? Então nós o chamamos de Bhagavan Shri Vishnu, o possuidor da verdade. E Brahma é uma criatura criada por Vishnu com o poder de ser o arquiteto do universo. Então ele tem a delegação, o poder de Deus, porém não é Deus. Brahma é independente no que diz respeito ao seu poder e conhecimento. Ele recebeu o conhecimento sob a forma dos Vedas, e a partir da pessoa suprema que mora dentro do coração de todo ser vivo. Essa personalidade suprema sabe de tudo, direta e indiretamente. Olha, essa personalidade, ela sabe de tudo, direta e indiretamente, mas ela não é indiscreta, tá, gente? Não precisa se preocupar, não, tá me olhando, e agora? Perdi toda a minha privacidade, ai, seria melhor não ter sabido disso. Não é assim que funciona, tá? O que acontece é que... Gente, deixa eu só fechar aqui a janela, que o pessoal começou a usar uma máquina ali. Muito bem. Então, retomando, o fato de o Senhor Supremo, tá, ter essa capacidade de ser onisciente, ele não é invasivo, ok? É que ele vai entrar na sua intimidade, ficar mexendo, vasculhando a sua privacidade, não é assim, tá? Ele sabe de tudo se quiser saber de tudo. Ele não precisa ficar pessoalmente olhando os detalhes da sua vida pragmática, de forma alguma. Se for necessário abrir um arquivo para verificar, ele o faz, porque ele tem tecnologia para isso. Mas não necessariamente que ele está lá, sabe, lidando com seus assuntos da intimidade. Você tem que ter liberdade para se realizar na sua intimidade, tá bom? Então, assim, por exemplo, tem pessoas... Uma vez eu fui na casa de uma tia minha, que ela estava com problemas no casamento. E aí, tal, que parece que o esposo dela não estava assim mais interessado nela como mulher e tal. E aí eu falei, tá bom, tia, deixa eu dar uma olhadinha no seu quarto, eu vou colocar a bússola, né, para ver qual é a posição, para ver se tem alguma interferência aí. Aí eu chego no quarto, tem uma santa de Nossa Senhora Aparecida, do tamanho de uma criança, enorme, num criado mudo, do ladinho da cama. Aí eu falei para ela, mas, minha tia, como é que o seu marido vai se sentir motivado a ter relacionamento com você, com a santa olhando para ele aqui? Pelo amor de Deus, não tem como. E a santa também está sendo assim, obrigada a compartilhar da sua privacidade. Não. A santa tem que ficar num local adorável, exaltado na casa, no altar, na sala. Não se deve ter altares no quarto, gente. A divindade não... Ela tem como cuidar de você enquanto você está dormindo, sem precisar compartilhar com você a sua intimidade do quarto. Não é necessário, tá? O quarto, você não precisa ter divindade no quarto. Não se preocupe que a divindade vai te abandonar quando você estiver dormindo. Esse medo de que você será abandonado ou que você vai morrer enquanto dorme, e aí você tem que trazer a divindade para o seu quarto, é um excesso, tá? Não é necessário isso daí. A divindade, ela fica num local exaltado, como um visitante querido na casa. E o quarto é o seu momento, a sua privacidade. No quarto, nem Deus entra. É totalmente seu. É o seu momento. Então, assim,
É claro que Deus está em toda parte, mas nesse momento ele desliga as funções de ter que estar necessariamente convivendo com você na sua intimidade, tá? Então é só aproveitando aí para dar um toquezinho para o pessoal, porque tem muita gente que gosta de encher o quarto do casal de altares. Isso interfere na libido, tá? Do casal. Até porque essas divindades santas, elas nos inspiram à renúncia, ao celibato, e isso interfere necessariamente no êxtase erótico do casal. Então é importante deixar esse território neutro para que você se realize como homem, para que você se realize como mulher, com a liberdade de não se sentir depois constrangido ou culpado de estar vivendo a sua experiência mágica do erotismo aí, tá? Faz parte da realização e é importante que haja essa privacidade e também, claro, né, assim, assim liberar a divindade desse momento íntimo que de repente não é o caso de ela estar ali te dando, né, assim, compartilhando com você esse momento aí, tá? Mas vamos lá, vamos seguir, vamos concluir aqui que nós estamos já no nosso horário e falta apenas uma linha aqui para terminar, tá? Ah, ok. Essa personalidade suprema sabe de tudo, direta e indiretamente. Os indivíduos infinitesimais, esses somos nós, que são partes integrantes da personalidade suprema, talvez saibam, direta e indiretamente, tudo a respeito de seus corpos. Talvez, né? Na verdade, não. Né? Assim, os médicos e pesquisadores ainda estão descobrindo a função do corpo, que são partes integrantes da personalidade suprema. Talvez saibam, direta e indiretamente, tudo a respeito de seus corpos ou características externas. Mas a suprema personalidade sabe tudo sobre seus aspectos externos e internos, tá? Mas é como eu disse, tá, pessoal? Ele é uma pessoa educada, ele tem bom senso, tá? O Senhor Supremo, ele tem uma certa sensatez que vale a pena contar com ela, ele tem bom senso. Então ele não vai criar esse constrangimento para você de fazer você se sentir desconfortável de que alguém sabe de tudo a seu respeito, que você não tem nenhuma privacidade. Não é assim, tá? Ele tem o poder de saber de tudo, caso seja necessário, mas tem certas coisas que não é necessária, né? A gente só precisa verificar os efeitos para saber mais ou menos qual é a causa. Então, é isso, tá, pessoal? Eu vou parar aqui. Nós fizemos hoje mais uma estrofe do Srimad Bhagavatam. Como eu disse das outras vezes, não há necessidade de nós passarmos isso rapidamente, vamos digerindo aos poucos, né? Como bem no estilo mineiro aí, para a gente poder, então, justamente, né, absorver bem o Srimad Bhagavatam, tá bem? Namastê, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.